um domingo diferente. Mataram Jesus, mas a morte não pôde vencê-lo. 3 dias depois em que ele foi crucificado e morto, algo inexplicável aconteceu. Algo que mudaria definitivamente a história da humanidade. Jesus Cristo ressuscitou, completando a grande obra da salvação. Ele foi o sacrifício perfeito. E hoje, graças a esse sacrifício, nós somos feitos filhos de Deus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, todos aqueles que o recebem, é-lhe dado o direito de ser chamados e feitos filhos de Deus. A nossa fé não seria diferente se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Teria sido apenas mais um homem. E algumas pessoas acreditam ainda nisso, que ele é só mais um homem. Mas toda a profecia se cumpriu com a morte de Jesus e ao terceiro dia, sua ressurreição. Agora, a humanidade precisa crer, precisa acreditar. Mas esse ainda não é o fim. Essa foi apenas uma parte da história. Breve, este mesmo Jesus que foi crucificado na cruz do Calvário para nos salvar, aquilo que nenhum homem conseguiu antes, aquilo que nenhum sacerdote conseguiu apresentar a Deus, um sacrifício perfeito. Um dia, Jesus em seu trono de glória disse: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade que está distante da minha presença. Por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Então Jesus, Ele mesmo, se coloca disposto a realizar essa tarefa que ninguém mais seria capaz. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Ele deixou a sua própria glória e tomou forma de homem para nos salvar. E nada foi capaz de interromper esse plano de salvação. Ele veio, se humilhou, apresentou o reino de Deus, foi morto por isso, foi perseguido, inclusive ou principalmente pelos líderes religiosos de uma classe política, os fariseus, porque não compreenderam a mensagem e o propósito divino. Morreu injustamente, trocado inclusive por um criminoso, mas ao terceiro dia ressuscitou e voltará, segundo as profecias,
de Apocalipse uma segunda vez para buscar todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, reconheceram que Jesus era o Messias, entenderam o reino e a vida eterna e estão vivendo para Ele. Não é fácil. Às vezes, mesmo a gente lendo a Bíblia, estudando, pesquisando, não é fácil viver uma vida para Cristo, porque muitas coisas até hoje são difíceis de entender, e é preciso abrir mão da nossa própria vida, da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos e aceitar a vontade dele, os ensinamentos dele, os mandamentos dele, que às vezes podem ser até entendidas nos dias de hoje como ordens ultrapassadas, como isso aí era feito em outra época, esses mandamentos aí precisam ser revisados porque nós vivemos em uma outra época. Não. Deus sabia muito bem o que estava fazendo, nos pedindo. E se você tiver coragem de aceitar e se submeter à vontade de Deus, você terá um lugar na eternidade junto com Ele. Mas o primeiro passo é reconhecer e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Se submeter à palavra e à vontade dele, mesmo que às vezes você seja confrontado, mas é abrir mão das suas convicções, da sua ideologia, dos seus comportamentos e adotar para a sua vida aquilo que ele quer. E deixou bem claro na Bíblia. Às vezes você vai falhar, às vezes você vai errar, às vezes você não vai conseguir. Mas a ideia é de que você cada vez mais viva essa palavra. Mesmo que às vezes errando, mesmo que às vezes pecando. Quanto mais você se encher desta palavra, quanto mais você se encher da vontade de Deus, mais você vai deixando a sua vontade e a sua forma de viver para viver a vida que Ele tem para você. E breve, não sabemos quando, e ninguém pode dizer quando, mas Ele voltará uma segunda vez. E agora, não mais montado sobre um jumentinho, não mais aquele simples homem, carpinteiro, mas segundo as profecias de Apocalipse, Ele voltará como um rei, montado em um grande, imponente e poderoso cavalo branco, e em sua coxa e suas vestes estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você viver para Ele, não há o que temer. Se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e segui-lo, não há o que temer. Porque será um dia glorioso para todos aqueles que viveram e aceitaram Jesus Cristo. Agora, se você não se submeter a Ele, você precisa ficar preocupado. Porque aí será o dia dele julgar.
Hoje você pode julgar, hoje você pode não acreditar. Tudo bem. Você é livre para isso. Ele verdadeiramente vos libertou. Você tem o seu livre-arbítrio. Mas não reclame no dia que ele te julgar. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. De que lado você está? Eu e a minha família escolhemos servir ao Senhor. E seremos salvos. Eu e minha casa. Uma excelente Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou. See you guys in the next video. Bye.